Fala, gurizada, bom dia. Primeiro vídeo desse canal, que vai ser de algumas reflexões minhas, e hoje vamos falar sobre o ego. O ego nos dias atuais se vê presente e é um problema, é claro, falando daquele ego que é ruim. Agora, quando o ego é bom? Eu penso que quando o ego é bom é quando você tem confiança, mas não exacerbadamente. O ego frágil, ele entra quando você sempre está numa posição defensiva, com receio de alguém te mandar uma indireta ou ser oportunado de alguma forma. O ego frágil, ele representa a insegurança e o ego inflado é a sensação que você é superior aos outros, sempre com a razão. Olhando para Freud, o neurologista austríaco que trouxe a psicanálise, ele desmembra o ego em três partes. O ID, que tem o significado de isso, representa o impulso primitivo, é aquilo que simplesmente a pessoa faz e pronto, sem lógica alguma, algo que é inconsciente da mente. Como se olhasse um chocolate na geladeira, mesmo você tendo comida quatro já, vai lá e pega mais um, antes de pensar que já tá demais de doce por hoje. O superego é a nossa moral, é nosso juiz. Ele observa as regras dos pais e da sociedade e ele não quer saber se algo é lógico ou prático, ele só quer saber se é moralmente perfeito na doutrina que ele teve. Se você falha, ele te pune como uma culpa avassaladora. Pense como se o superego fosse uma voz na sua cabeça te xingando das maneiras mais terríveis possíveis porque deixou o celular cair. Algo que não é possível reverter, como se o xingamento fosse mexer na realidade do tempo para reverter seu celular de volta ao ponto que estava na sua mão. A razão pura mora no ego. O celular quebrou? Só era uma técnica. Não tem problema algum em ele ter quebrado, já que possui uma solução. O ego por si só lida com os chamados mecanismos de defesa, como a repressão, projeção e negação. Quando o ID ou o superego criam muita ansiedade, o ego ativa esses mecanismos de forma inconsciente para proteger a mente do colapso. Para a melhor ilustração, vamos utilizar uma própria metáfora que Freud fez. O ID é o cavalo, que fornece a energia bruta. O ego é o cavaleiro, que segura as rédeas e decide a direção, tentando guiar a força do animal para não cair em um precipício. O ego é o centro da nossa razão, sanidade e identidade percebida, equilibrando constantemente a nossa biologia, com as cobranças da sociedade e da moral. Bacana se tu pensar que se conecta com o que é o pensamento intrusivo, né? O superego. Ele descreve um pensamento que se vê moldado de um vínculo familiar ou até uma cobrança que a sociedade faz. Algo como seu parente falando na mesa do almoço que você precisa de um carro, uma casa e uma esposa para ser feliz. Não te digo que é uma ideia ruim, mas é uma conta que não é sua, é de alguém que falou lá atrás e influenciou os outros. É como herdar uma dívida que você nunca assinou, mas que seu superego cobra de você todo santo dia com juros. É exatamente aí que o ID e o ego entram em colapso. Teu instinto primitivo olha para aquela cobrança do almoço de família e grita que se dane o carro e a casa, só quero deitar no sofá e jogar videogame. É o puro princípio do prazer. E tem aquela vozinha da moralidade familiar falando: se você fizer isso, você é um vagabundo inútil que vai morrer sozinho. O Freud, ele traz um ego que ele é desmembrado e desmembrado em duas partes, onde é um impulso primitivo e a outra um julgador da sua cabeça. E dessas duas partes tem que tomar uma decisão, né? De como que tu vai lidar com elas. Querendo ou não, a nossa natureza, a gente se cobra muito, a gente tem impulsos do nada, repentinos. Então o que ele trata aí, o Freud, ele fala que o ego ele é como se fosse uma balança onde tu coloca o que é racional e o que não é, né? Como lidar com que foi imposto pela tua mente. O superego ele trata como se fosse algo que foi construído ao longo do tempo, a própria formação quando você é criança, onde entra crenças, valores e o que são as regras impostas pela sociedade. Cara, te falo que é bem interessante esse tema e de alguma forma ele parece que ele tem uma representação do que seria o pensamento intrusivo. Chega até a ser engraçado, né? Porque parece que se assimila mais do que seria o pensamento intrusivo do que seria um conceito novo. Porque o ego ele tem de alguma forma essa tendência de estar conectado com nossos pensamentos. Mas isso se aproximando do que é o Freud, né? Porque no início do vídeo eu falei sobre o ego frágil, sobre o ego inflado, sobre o ego que é bom, onde tem autoconfiança, mas não é exacerbada. Então é interessante dar uma olhada nisso aí. É algo bem simples para quem já conhece as ideias do Freud. Então esse conteúdo ele acabou sendo, de uma certa forma, simples, mas que deu para trazer um certo ponto de vista meu, mesmo que seja um mero ponto de vista. Espero que tenha te agregado de alguma forma, numa pesquisa, em um pensamento, em alguma reflexão sobre isso. E é isso aí. Valeu!